Paz e bem, que a graça de Deus esteja sempre conosco, que o amor do Altíssimo sempre nos encontre e que nós possamos sempre estarmos junto ao Senhor, ao nosso Deus da vida, ao nosso Salvador. Bom, hoje nós vamos meditarmos então com a passagem de Zacarias e também depois com a passagem de São João. E Zacarias no capítulo 12 nos diz assim: suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade de prece, e eles voltarão os seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que traspassaram, como se fosse um filho único. Chorá-lo-ão amargamente, como se chora um primogênito. Naquele dia haverá um grande luto em Jerusalém, como o luto de Adadremon, no vale de Magedo. A terra inteira saberá esse luto, a terra inteira celebrará esse luto, família por família. Capítulo 13. Naquele dia jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que apagará os seus pecados e suas impurezas. Veja bem, aqui no livro de Zacarias está nos apontando a graça do Filho único de Deus, entregando a sua vida por nossa salvação. Aqui no livro do profeta Zacarias, nós temos então a graça do Altíssimo, de Deus, que se derrama por amor a cada um de nós. E como que nós sabemos disso? Aí você vai lá para João, Evangelho de São João. Lá no capítulo 19, versículo 34 até o 37, vai nos esclarecer. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aí João diz assim: o que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vocês creiais, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Está lá no livro do Êxodo, para ser mais precisa, no capítulo 12. E diz outra parte da Escritura, a que eu acabei de ler, de Zacarias: olharão para aquele que traspassaram. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus é aquele que foi elevado no alto da cruz, no lenho da cruz, aquele cujo todos os olhos se voltam para, ou que pelo menos deveriam voltar-se para. O livro de Zacarias diz: suscitarei um espírito de boa vontade e de prece. Ou seja, somos movidos, somos levados pela graça de orarmos, de pedirmos, de suplicar ao crucificado a nossa salvação, de suplicarmos. Veja bem, Maria estava aos pés da cruz, junto com ela o discípulo amado João, junto com a eles mais algumas mulheres. E sobre eles foi derramado o sangue do Cordeiro Divino, o
o sangue do Filho único, o sangue do Filho de Deus. O próprio Deus feito carne jorrou o sangue que é vital para cada um de nós, que nos dá a vida, o sangue que nós precisamos no nosso corpo, sem o qual não podemos viver, mas também o sangue que purifica, o sangue que nos restabelece, o sangue que faz novamente aliança com a humanidade. Mas não foi só o sangue que jorrou, também a água que lava, que purifica, que restabelece, que causa tranquilidade, que causa serenidade. A água e o sangue, ou seja, foi jorrado a vida sobre todos nós. E é justamente para esse Senhor que os nossos olhos devem se voltar neste momento. Neste tempo de dor, de sofrimento, de angústia, neste tempo em que tudo parece ser desconhecido, o cristão não se perde, o cristão tem um rumo, o cristão tem um porto seguro. O cristão conserva em si a certeza da salvação que não está nas coisas, que não está no poder humano, mas que está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, cujo todos os olhares devem voltar para, cujo todos os corações devem voltar-se para. Assim como o olhar de Maria esteve fitado no seu filho aos pés da cruz, assim o nosso olhar deve estar voltado para Jesus. E de Jesus nos vem a salvação, e de Jesus nos vem a luz, e de Jesus nos vem a direção, e de Jesus nos vem o consolo, e de Jesus nos vem a alegria, e de Jesus nos vem a certeza da vitória. Por meio do sangue do Cordeiro Divino imolado na cruz. E é este sangue que eu te convido a clamar nesse dia de hoje. Sangue de Jesus esteja sobre mim. Sangue de Jesus esteja sobre a minha casa. Sangue de Jesus esteja sobre os meus. Sangue de Jesus esteja sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre todos os países que são assolados pelo grande mal da Covid-19, do coronavírus e de tantas outras enfermidades, de tantas outras pestes, de tantas outras mazelas que recaem sobre a humanidade, principalmente sobre a incredulidade, sobre o mal da incredulidade, sobre aqueles que não sentiram ainda se amados por Deus, que não sentiram ainda o valor da vida que foi entregue no lenho da cruz e que nos deu a salvação. Sangue de Jesus que esteja agora blindando o nosso ser, blindando o nosso país, blindando as nossas famílias, blindando o nosso universo. Nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Meu irmão, clame pelo poder do sangue de Jesus. Volte o seu olhar para o crucificado. Coloque a sua esperança no crucificado. E creia que de Cristo também, do alto do lenho da cruz, também nos vem a direção para que os medicamentos possam surgir, para que os medicamentos possam aparecer e nos trazer a cura dos males, assim como a conversão possa vir ao nosso coração e nos trazer a mudança de vida. Encerro com você essa primeira parte deste momento de oração e vamos iniciar a segunda parte.